O signo de Escorpião começa no dia 24 de outubro e vai até o dia 22 de novembro. Sua regência é Plutão, sua exaltação é Marte e Urano. O elemento é a água e a analogia é a oitava casa. Os órgãos do corpo humano que merecem mais atenção e cuidado por parte dos escorpianos são os órgãos reprodutivos masculinos e femininos: a próstata, testículo, ovários, trompas e útero, e também os órgãos de excreção, que é a bexiga, o cólon, o reto e o ânus. O símbolo, são 3 símbolos principais, de Escorpião, e por assim dizer, Escorpião é o único signo do zodíaco que possui 3 animais como símbolo, que são o escorpião, a serpente e a águia. A estação do ano começa no auge do outono no hemisfério norte e no auge da primavera no hemisfério sul. As cores são o vermelho escuro, castanho avermelhado, o marrom escuro, o preto e o vinho. Os metais são o plutônio, o ferro e o urânio. As pedras, a cornalina vermelho sangue, sardo, a granada, rubi e a rubilita. Os decanatos. O primeiro decanato é regido por Plutão. O segundo decanato é regido por Plutão, Netuno. E o terceiro decanato é regido por Plutão, Lua. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre como é a vida do escorpiano quando ele está no estado positivo, na vida positiva, quando tudo está correndo de maneira tranquila e correndo na forma positiva. E mais na frente eu vou falar também sobre a parte negativa, tá? Quando os escorpianos estão com tudo virado, ao invés de tudo estar dando certo, quando começa a dar errado, tá? Então vai ser na via negativa. O oitavo signo, que é Escorpião, marca o auge do outono no hemisfério norte e também uma etapa de intenso amadurecimento. Escorpião é o segundo signo da tríade da água. Por isso, seu nítido interesse pela natureza psíquico-emocional que o leva a buscar um incessante autoconhecimento, assim como a almejar em todas as ocasiões decifrar os enigmas, os mistérios e segredos do ser humano. É considerado o signo mais forte e magnético do zodíaco, pois enfrenta situações limite com bastante desenvoltura. O seu intenso desejo de poder leva-o a 2 caminhos distintos: aos questionamentos sobre a espiritualidade ou ambicionar negócios associativos de grande porte. Um é na vida mística e o outro na vida material. Nos 2 casos, ele se empenha em obter domínio sobre os poderes, tanto na terra como no céu. Os simbolismos. É o único zodíaco, tá? O único signo do zodíaco que possui 3 animais como símbolos. Como eu já falei, é o escorpião, a serpente e a águia. E cada um desses animais representa as fases evolutivas em que se encontram os nascidos de escorpião. Vamos ver agora quais são esses símbolos. O escorpião pertence à classe aracnida. Os escorpiões são pequenos animais noturnos, bons caçadores, carnívoros e belicosos, cuja cauda, sempre retesada, está pronta para atacar e inocular o seu veneno mortífero. Apesar de todo esse potencial negativo, tem um forte instinto maternal, protegendo os filhotes e sacrificando-se por eles. Na astrologia, o símbolo escorpião representa os indivíduos menores deste signo, isto é, aqueles que ainda estão no início da escalada evolutiva e que, por esta razão, têm algumas analogias com o comportamento do temível animal. E a serpente é distinta de todos os outros animais. A serpente é um ofídeo de temperatura fria, sem pelos, sem patas, sem plumas, rastejante, sinuoso, extremamente flexível, podendo em alguns casos ser muito venenoso. Possui uma língua ameaçadora e encontra-se num processo de constante metamorfose, que se caracteriza externamente pela cíclica mudança de pele. Na astrologia, a serpente está associada ao caminho intermediário entre o escorpião e a águia. Isto é,
aqueles indivíduos que já estão libertando do nível evolutivo mais primário para iniciar o processo de crescimento vertical. A águia, considerada a rainha das aves, a águia voa mais alto. Aliás, é a ave que voa mais alto e por isso afasta-se mais da terra do que de qualquer outro animal alado. É dotado de asas grandes e envergadura, algumas com mais de 3 metros e um olhar penetrante que consegue ver, enxergar até 8 vezes mais do que o olho humano. Sua extrema agilidade, prontidão de reflexos e perspicácia natural qualificam sua força, sua resistência e sua inigualável capacidade para descobrir presas na mais longa distância. A sua visão pode alcançar mais de 1.500 metros. Além disso, a águia destaca-se entre as outras aves por ser a única capaz de ousar fixar diretamente a luz do sol. Em inúmeras culturas, a águia é considerada mensageira das divindades e também o símbolo de realeza. Na astrologia, a águia está associada ao mais alto nível evolutivo do signo de Escorpião, isto é, o terceiro estágio, aquele no qual o indivíduo se afasta dos interesses puramente terrenos para se dirigir aos planos superiores da espiritualidade. Nesse estágio, o homem permite ao ser superior que habita dentro dele finalmente libertar-se e esta porção mais elevada possa viver e ajudar os outros a compreender a manifestação da luz divina que se oculta em todos nós. Uma personalidade é a performance. A astrologia nunca fala em aparências físicas, nunca, propriamente dita, tá? Por isso depende de fatores genéticos, inumeráveis, por sinal. É a raça e hereditariedade. Mas no caso dos escorpiões águias, há certos traços muito interessantes que merecem alguns comentários. Um toque de vitalidade e magnetismo emana dessas personalidades. Embora estejam sempre no controle e não gostem de exibir suas características pessoais, deles escapa um certo mistério e um especial fascínio. Apesar de gostarem de passar incógnitas pela vida, há um brilho no olhar que revela força interior, uma certa eletricidade e um poder de atração um tanto inexplicável. Eles têm uma disfarçada fixidez no olhar que tudo pega dos outros e não se deixa flagrar. Enigmáticos, penetrantes, sondam e não revelam. Não querem chamar a atenção, mas chamam, mesmo sem querer. Não querem ser sedutores, mas são. Não querem assustar, mas assustam. Parecem dotados de visão de raio-x e de uma força hipnótica. Uma águia bem treinada ou uma serpente escolada conseguem efeitos incríveis com uma aparente displicência. É inevitável o domínio que exercem com muito pouco esforço, pois é exatamente isto os que deixam transparecer. Mas nós sabemos que eles vivem em treinamento mental 24 horas por dia. Daí o povo referir-se a essas figuras, aos escorpianos, dizendo que são cobras com asas. São sagazes como as águias. Na verdade, essas expressões procedem e eles conseguem manter um nível mínimo de reações externas, preservando sua natureza interior com uma perícia única, porque manipulam bem essas artes e continuam se mantendo inescrutáveis pelo tempo que desejarem. O mimetismo. A beleza ou a feiura não são padrões de julgamento para avaliar um escorpião águia. Este indivíduo tem o dom do mimetismo. Consegue ser bonito e feio quando quer. Quando interessa, a gente age dessa maneira mesmo. De uma hora para outra, modifica-se como se tivesse muitas máscaras ao seu dispor. Ora usando uma, ora usando a outra a seu bel prazer. A força interior e a sua intenção no momento ditam as regras do jogo a serem usadas.
e ele vai surpreendendo os que os conhecem. E será que alguém conhece de fato? Será que alguém realmente consegue entender o escorpiano a fundo? Mas o caso é que ele vai surgindo com a expressão de que sua mente poderosa queira ditar. De repente, surge como um anjo ou como um querubim, e se for o caso, com aparência hostil e autoritária. Nunca se sabe com quem vai deparar se o encontro marcado for com alguém do 8º signo. Uma grande força. Escorpião é o signo mais forte do zodíaco, isso sem dúvida nenhuma, pois é o único que enfrenta corajosamente o mais temido e misterioso dos assuntos, que é a morte. Ele sabe que vai morrer. Aliás, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Só que muitos não conseguem digerir esse assunto. E isso tudo termina um dia e se prepara consciente e inconscientemente para este final. A morte, por ser inevitável, é considerada pelo escorpião positivo como uma polaridade oposta ao fenômeno da vida. Assim como todos os polos contrários de um mesmo tema estão relacionados. É o início, o fim, o nascimento, a morte, a chegada e a partida, os ganhos e as perdas, né? Diferentemente dos outros 11 signos, o escorpião vive como um ser mortal, enfrenta o assunto morte com um fair play extraordinário e uma coragem absoluta. Enquanto os outros 11 se esquivam ante esse assunto, ele fala abertamente sobre o tema. Sempre está interessadíssimo e desejoso de se aprofundar, além de se empenhar incansavelmente durante toda uma vida para descobrir as verdades que envolvem este mistério. Os demais signos vivem como imortais, nada querem saber a respeito da morte. Pagam para não falar, não pensar e não querem definir-se sobre essa ideia apavorante. Imaginam que, não falando, excluem o tema de suas vidas e, como avestruzes, enterram as cabeças no solo para se esconder. Esses medrosos se calam e mudam de assunto e ainda acolhem, conseguem aconselhar as outras pessoas de que deveriam fazer o mesmo, ou seja, esquecer do assunto e não falar sobre o tema morte. É um assunto absolutamente rejeitado pela maioria, mas é um grande atrativo para escorpião águia, que encara a morte como um rito de passagem para um outro patamar de evolução. O escorpião enfrenta todos os assuntos, mesmo os assuntos mais desagradáveis. Vai ao âmago da questão e gosta de se certificar sobre o que está no centro da conversa. Por trás das aparências, das palavras, das teorias e das hipóteses do assunto morte, nunca se cansa, entra de cabeça e mergulha bem fundo, o mais fundo que puder. Além da morte propriamente dita, os águia, ou seja, os escorpianos águia, enfrentam como ninguém os finais inevitáveis. Sabemos que colocar um ponto final em qualquer situação é bem complicado para a grande maioria. Finalizar, seja lá o que for, sempre gera um mal-estar e também um turbilhão de dúvidas. Bom, o amor de escorpião e as perdas reveladoras. O escorpião é o mais passional signo do zodíaco, oposto ao complementar do touro, com a qual forma a dupla campeã em arroubos passionais. Como os demais signos da cruz fixa, que é o touro, leão e aquário, ele não acredita em amor morno, médio, equilibrado, mais ou menos. Para essa criatura, todo relacionamento é um tudo ou nada. É paixão mesmo. Assume o fato e todos os riscos inerentes. Quando se apaixonam, o que pode acontecer algumas vezes em sua vida, a história é séria e muito ardente. Seu tipo de amor é de total entrega, monodirecionado, romântico, obsessivo e atinge temperaturas inimagináveis. Ninguém ama tanto e com tal intensidade como um escorpião.
Para ele, o ser amado merece o céu, a terra, as estrelas. Nada de pouco, nada com parcimônia. Tudo tem que ser vivido como um banquete afetivo. Ele se faz romântico, poeta, músico e místico. Acredita profundamente que todos os seus encontros são, de fato, reencontros kármicos inevitáveis, programados pelo destino e que um dia teriam de acontecer novamente. O ser amado, se não partilhar do mesmo tipo de vibração e se não tiver a voltagem suficiente, poderá sentir-se meio desconfortável. Até para receber amor em doses tão altas, é preciso um bom preparo físico e mental, porque o amor deste signo ultrapassa qualquer limite do razoável. Aliás, ele despreza a ponderação e os bons conselhos de temperança e de equilíbrio. Dizem que um ser em estado de paixão é sempre meio louco, da boa loucura, daquela que todos vivem ansiando encontrar, mas onde nem todos têm coragem de mergulhar. Muitos, temendo as consequências, fecham-se a este sentimento, alegando se resguardar e perdem da vida momentos de verdadeiro êxtase e inigualável fonte de prazer. Bom, a generosidade de Escorpião. Esta é uma grande qualidade dos escorpiões águia, porém poucos sabem disso e relutam em acreditar nessa evidência. Dificilmente se encontrará na vida alguém mais generoso e desapegado do que este signo. Sabendo que todos vamos morrer um dia, conscientes de nossa fugaz transitoriedade, cabe a pergunta: por que ficar apegado a todas essas posses? Nada é realmente nosso. Tudo está de passagem pela nossa vida. Até nós mesmos estamos passando rapidamente pela Terra. Então, por que não ter generosidade em vida? Por que se furtar ao imenso prazer de doação voluntária? O escorpião conhece as respostas e não deixa os seus bens para serem repartidos pelos outros somente após a sua morte. Ele doa largamente em vida e nunca se furta a este prazer. O estímulo. Uma outra faceta da generosidade é a forma estimuladora de agir dos escorpiões águia. São capazes de ajudar a criar no indivíduo o sentido de autoestima e respeito próprio, recriando um novo direcionamento para a vida de quem tenha perdido a coragem ou o ideal. Estimular alguém é como se tornar a mãe ou pai substitutos, suprindo carências, dando força, transferindo energia e vontade de lutar. É fazer o indivíduo, filho, receber uma carga de vitamina mental, altamente renovadora e necessária. É ajudar a sair dos abismos morais, ultrapassar e vencer obstáculos, acreditando que sempre é possível fazer o melhor e que há motivos suficientes para confiar em si mesmo. Uma poderosa perspicácia. Os virgens e escorpiões são muito perspicazes. Ambos detetivescos, só que em graduações diferentes. Os virgens chegam a conclusões muito exatas após uma análise de todos os detalhes de cada caso. Os escorpiões não se preocupam em anotar e observar todas as minúcias. Não precisam se dar a esse trabalho. Eles sentem no ar o que está acontecendo e o que vai acontecer. É só direcionarem as suas poderosas antenas para saberem aonde o caso está indo. Este signo é superdotado de uma visão interior e exterior. Assim como as águias conseguem ver 8 vezes mais do que os humanos, os escorpiões águia conseguem enxergar o que os outros não veem ou não consideram importantes. É uma marca mais importante deste signo, é a visão, através do outro. Aliás, ele gosta de ver o que não é mostrado, ouvir o que não é dito e ler o que não está escrito. Pode-se até afirmar que quanto mais se quiser esconder alguma coisa de um águia, mais ele vai ficar animado para descobrir, pois decifrar enigmas bem complicados é um dos seus esportes favoritos.
Riquezas, fortunas e patrimônios. Escorpião é o signo símbolo das grandes riquezas. Representa o reino subterrâneo, onde as grandes riquezas do mundo estão guardadas. Seu regente, o planeta Plutão, muito apropriadamente é também chamado o Rico. De acordo com o mito grego, quando o mundo foi dividido entre os três irmãos, Zeus, Júpiter, Poseidon, que é Netuno, e Hades, que é Plutão. Este último ficou com o mundo subterrâneo, ou com o mundo interior, que o povo traduziu erroneamente como mundo infernal ou inferno. Em conexão com todos os símbolos, o escorpião na oitava casa estão associados às grandes riquezas da terra. E os escorpiões águia são muito bons no manejo de grandes somas de dinheiro. Preferem trabalhar associativamente em grandes grupos, empresas financeiras, bancos, seguradoras, holdings, empresas e tudo o que possa oferecer grandes lucros. Aliás, os águias só dão valor a dinheiro grande. Pequenas somas para eles são desprezíveis. Dotados de um verdadeiro faro para os bons negócios, criam riquezas tanto para eles mesmos como para quem entra junto, no mesmo barco financeiro. A fé e as suas motivações. Fé e suas motivações. A fé nasce da inquietação e da esperança. A inquietação existencial motiva a busca de explicações para o processo de nascer e morrer, até hoje apenas parcialmente explicado. A esperança é um estado de espírito inseparável do ser humano, que não suportaria viver sem o apoio deste sentimento fundamental. A inquietação do oitavo signo, que é Escorpião, decorre de seus desassossegos em relação à morte. A oitava casa questiona como esta morte poderá ocorrer, mas nunca quando irá acontecer. Sendo a morte o tema central do Escorpião, ela é também a raiz de inúmeros outros temas, inclusive a fé. A falta da fé. Existem aqueles que não conseguem ter fé e passam pela vida desprovidos de qualquer ajuda mística, com uma sensação indefinível de solidão e de abandono. Na descrença de que haja um mundo espiritual, vivem somente a concretude e o luto das perdas. De forma inversa, para os que têm fé, em toda perda existe um ganho e uma transmutação interior que se opera. Os homens desprovidos de fé e regidos somente pela razão, nos momentos mais difíceis, sentem-se abandonados e algumas vezes revoltados com a própria sorte. Toda vez que os acontecimentos ultrapassam os limites da lógica humana, a vida para eles perde o sentido completamente e surge um enorme ressentimento, um vazio que os impede de aceitar e entender o próprio sofrimento. O retrato astrológico de um líder. Um líder nasce com as características bem definidas dos três planetas regentes de Escorpião. Plutão, que é o primeiro, tem a força e o controle da mente em tempo integral. Urano, segundo, possui a capacidade de criar soluções em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Marte, o terceiro, possui a energia e autoridade. É um novo conceito de liderança. Líder não é aquele que é apenas um herói para os seus seguidores, mas aquele que sabe como conduzir a si mesmo e aos seus colaboradores de uma forma a realizar algo em conjunto. O líder é aquele que motiva todos os seguidores a dar ideias, a tomar atitudes que irão beneficiar a todos e a organização. O líder é aquele que realmente vai além da chefia e também dos comandos. Ele não visa a cargos ou posições ostensivas, mas conduz os outros pelas trilhas corretas, emprestando coragem e alimentando disposições. Quanto mais marcante for a força interior do líder, mais ele deseja que a sua figura exterior se apague e apareça apenas a sua imbatível decisão. Bom, gente, aqui nós vimos,
como é o signo de Escorpião, os regidos por Escorpião, na sua vida positiva, tá? Vocês viram que foi tudo de forte, tudo de bom, tudo de beleza. E agora nós vamos ver o Escorpião quando está na parte negativa, quando está na vida negativa. E o que eu falo sempre para todo mundo, tá? Aqui, para os meus clientes aqui, de Carta Cigana, eu sempre digo, quando está negativo, quando a vida está faltando alguma coisa, quando as dificuldades estão aparecendo e não consegue solucionar sozinho, procure ajuda, tá? Principalmente o escorpiano. A espiritualidade está muito enraizada no signo de Escorpião. Então procure uma ajuda espiritual, tá? Procure alguém que seja sério para poder ajudar e ver o que está passando e ver também como pode fazer a mudança do negativo para o positivo, tá? Bom, o escorpiano na vida negativa, o ciúme. O eixo mais passional do zodíaco, tá? Que é o touro e escorpião, inclui duas modalidades diferentes de ciúme. O touro sente ciúme físico, quer a presença do amado sempre por perto e ao seu alcance. Já o escorpiano extrapola. Além do ciúme físico, destila um ciúme mental, querendo dominar o que o outro pensa, sente, sonha, projeta. Enfim, quer se apropriar de tudo o que existe na mente e no coração do outro. O ciúme do escorpião é vivido de 3 tempos simultâneos, que é o passado, o presente e o futuro. É tão visceral e doentio que desafia o próprio tempo. O ciúme regressivo do passado. O ciumento quer saber de todos os detalhes do passado do outro para poder alimentar o seu quadro mental de imagens e criar um inferninho particular, principalmente se o outro vem de uma relação importante e duradoura. Ciúme projetivo do futuro. Vive ansioso, inquirindo o outro se no futuro estará ao seu lado diurnamente, colado a ele para sempre e, se possível, de antolhos. Vive formulando uma série de se, querendo certezas impossíveis. Se eu morrer, se eu perder o meu dinheiro, se eu ficar doente, se eu ficar pobre, o que você faria? O ciúme objetivo no presente. A mente do escorpião amplia o que poderia ser uma simples historinha sem importância nenhuma, fazendo o terreno adubado por apreensões infundadas, transformar qualquer situação hipotética num fato concreto. Nesses casos patológicos, o escorpião transforma todas as conversas amorosas em disfarçados interrogatórios. Bom, diferenças de agressividade. Há uma grande diferença entre a agressividade de um ariano e a de um escorpião. O primeiro é instintivo, é ágil, de uma certa forma e até espontânea, embora quem o ferir será ferido no ato, como uma resposta pronta, como um rebote. O ariano não pensa antes, não é premeditado, é apressado demais para ficar armando botinhos. O segundo, o escorpião, nem sempre reage no momento. É muito mais perigoso. Pode até deixar passar muito tempo para demonstrar a sua reação. Mas não se iludam, ele jamais esquece uma afronta. Tem uma memória invejável e uma paciência inesgotável. Por isso leva o tempo que achar necessário tramando uma vingança. E esta terá que ser completa. A vingança. O escorpião se vinga sempre. O senso de justiça da criatura não é intelectual como a de Libra. É todo baseado em impressões emocionais. Está sempre muito mais para a antiga lei de Talião, que diz que olho por olho, dente por dente. O importante é que nada fique sem a resposta devida, o que para ele pode variar de um simples olhar profundo até uma atitude de consequências graves. O tipo de reação será sempre proporcional ao nível evolutivo de cada um. Vai de reações físicas cruéis até o mais impensável recurso dessa mente diabólica, o mau uso do poder. Um outro grande pecado do escorpião, tá? Isso é quando se está negativo, tá?
Um outro grande pecado de Escorpião é a utilização negativa de situações nas quais ele detém algum poder. Nessas oportunidades, ele vai exercer toda a sua força de manipulação, influenciando a conduta dos outros para proveito próprio. Tem o dom de fazer a cabeça dos outros, modificando opiniões e envenenando os espíritos dos mais ingênuos. É muito difícil resistir às armadilhas escorpianas, porque eles trabalham com planos pré-moldados e as vítimas, não percebendo as etapas do seu roteiro diabólico, vão caindo na teia pouco a pouco, sem desconfiar do perigo iminente. O abuso da fé. Escorpiões mal intencionados são personagens que ocupam cargos ou posições que exploram a fé e a confiança dos mais fracos, utilizando procedimentos indignos para influenciar seguidores ou clientes. Abusam da fé dos ingênuos, condicionam suas mentes a fazer o que lhes é mandado, manipulando em proveito próprios as suas infortunadas vítimas que sucumbem diante de um magnetismo nocivo, mas poderoso. O sexo, uma arma de dois gumes. Para os escorpiões águias, a sexualidade é uma faceta de manipulação divina, pois é o único instinto humano que é capaz de transmitir o milagre da vida e da eternidade. O sexo, segundo essa visão espiritual, vence a morte ao multiplicar vidas. Além desse poder, o sexo também representa a união integradora entre dois seres, antes separados em suas individualidades, e que, ao mesmo tempo, no momento da união, encontram a sonhada complementação e, simbolicamente, atingem a plenitude do ser completo. O poder abusivo do sexo tem 1001 facetas de perversões que variam de acordo com o nível da cabeça doentia do escorpiano, de cada um, tá? Vai desde um paranoico jogo de sedução até uma prostituição em seus níveis mais degradantes. Mas não se engane, os escorpiões, pensando que podem manejar a arma do sexo sem sofrer consequências, terminam invariavelmente usando ou contra si. Esta arma tem dois gumes. Portanto, o temido ferrão do escorpião volta-se contra ele mesmo, na medida em que ele fica viciado ou condenado ao sexo pobre, tá? Em estado negativo, sem nunca conseguir se livrar para libertar-se e viver uma grande e autêntica paixão. As palavras-chave de escorpião. Na vida positiva, tá? O escorpião age com magnetismo, misticismo, amor próprio, generosidade, renascimento, perspicácia, negócios associativos, poder de fé, liderança e a morte e suas derivações. Quando está na vida negativa, quando o escorpião se encontra negativo, é o rancor, a vingança, a agressividade, a manipulação, o ciúme excessivo, o abuso da fé, o maquiavelismo, a obsessão material, a aberrações sexuais e a crueldade. Agora, o que os escorpianos mais detestam: uma relação frívola e superficiais, restrição financeira, imposição religiosa, dubiedade e indecisão, o autoritarismo, traição, perder o controle da situação, discussões e contestações, mudanças intempestivas, exibicionismos e teatrices, bajulações e pessoas apegadas e avarenças. Bom, gente, sobre escorpião é isso aí, tá? Se você se encaixou na parte positiva ou na parte negativa, eu peço que você dê uma curtida nesse vídeo, faça um comentário, tá? Se inscreva no meu canal e que eu vou postar muitas coisas bacanas também, tá? Eu vou postar sobre as previsões para todos os signos para o próximo ano, vou postar simpatias, tá, gente? Então é isso aí, venha para o meu canal e até a próxima.